Eu sou filha da missionária Raquel, que foi colocada na casa de uma família para trabalhar quando tinha 7 anos de idade. Meu avô e minha avó tiveram 11 filhos. E a vida no campo era tão miserável. A pobreza, a extrema pobreza, a miséria que a ditadura causou na vida dos brasileiros, ela era tão profunda que histórias como a da minha mãe são comuns. São comuns. Minha mãe vai fazer 65 anos esse ano. Com 7 anos, meu avô, não por maldade, colocou na casa de uma família que disse que ia matricular minha mãe na escola para minha mãe olhar as crianças, nunca matriculou minha mãe na escola, meu avô não tinha como ficar indo lá periodicamente porque ele estava na zona rural. Minha mãe fala, e ela chora até hoje, ela tinha 7, hoje ela vai fazer 65. Ela fala que a única coisa que ela ganhou em um ano trabalhando nessa casa foi uma bronquite aguda e um vestido de chita usado, porque ela ficava na beira do tanque lavando roupa para 5 adultos. A minha mãe é uma mulher brasileira comum. Milhares e milhares e milhares de meninas daquela quadra da história, cujas famílias foram profundamente empobrecidas por um modelo de Estado que propositalmente esvaziava brasileiras e brasileiros da capacidade física, mental e cognitiva de enfrentá-los. Então, o que é uma das primeiras iniciativas? A gente fala de guerrilha, de repressão, de tortura, de desaparecimento, mas uma das primeiras iniciativas da ditadura militar foi desobrigar o investimento mínimo do PIB na educação. Tudo isso para forjar o milagre econômico. Segundo, mudar a lei das diretrizes de base, desobrigando as famílias em situação de miséria a matricular os filhos na escola. Então, aquilo que antes, até 63, até 64, era obrigatório, vindo ainda do período Vargas, da era Vargas, a ditadura mudou a LDB, desobrigando. Se você passasse fome, você não era obrigado a matricular seu filho na escola, ou seja, perpetuação da pobreza. Se você tivesse filhos deficientes, você não era obrigado a matricular seus filhos na escola. Paralelo a isso, você tirou a obrigação de fazer o reajuste do salário mínimo com base na inflação. Então, para fabricar o milagre econômico, o salário do trabalhador era completamente carcomido, e aí o trabalhador estava com fome, o filho dele não estava na escola, ele só tinha Santa Casa de Misericórdia para ir numa das maiores ondas de sarampo da história, que dizimou milhões de crianças brasileiras, entre elas meu tio, o irmão caçula da minha mãe, foi uma dessas vítimas do sarampo e não tinha para onde correr. Então não tinha comida, não tinha SUS, não tinha salário, não tinha direito de greve, estava tudo isso acontecendo. O que é a família do Rubens Paiva nessa história? Mais uma família de brasileiros atravessados pela tortura, pela maldade da ditadura militar enquanto projeto de país. Por que é tão importante que eles contem essa história e por que o filme Ainda Estou Aqui é tão urgente? Porque vocês começaram a conversar comigo perguntando sobre os jovens. Nós não fazemos ideia disso. Porque eu, que nem sou tão jovem assim, pelo contrário, tenho 35 anos, eu já nasci em um mundo em que o ensino fundamental era universal. Eu já nasci em um mundo que caminhava para a superação do analfabetismo. Eu já nasci em um mundo em que eu nasci e já era vacinada na maternidade. Eu já nasci nesse mundo. Eu já nasci no mundo de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, porque crianças trabalhando como a minha mãe era comum. Eram milhões. Por que o Bolsonaro, como presidente, foi dizer assim, agora vocês não querem mais deixar criança trabalhar? Porque eu trabalhei na infância e não me aconteceu nada. Peraí, Sinara. Peraí. Sabe o que acontece? A minha avó trabalhou na infância, a minha mãe trabalhou na infância, meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos e eu trabalhei na infância. Meu filho, Davi, é o primeiro de 4 gerações a não ter que trabalhar na infância. Como assim não aconteceu nada? São 3 gerações de mulheres empobrecidas, com seus sonhos aniquilados, na maioria das famílias brasileiras. Aí vem um olhar sensível sobre uma história contada a partir da visão de um filho. Isso é tão importante. Nós estamos falando de uma mãe. Essa figura, a figura Eunice Paiva, vamos falar só um tiquinho, eu já devolvo para vocês. Eu sei que eu sou uma mistura de filha de pastor com vereador, então eu falo pra caramba, vai me desculpando aí. Tá maravilhoso, estamos adorando. Isso, falar de Eunice Paiva, que é essa figura materna, porque
As mães brasileiras, durante todo esse período, elas, não só da ditadura, mas na redemocratização, nós, mães, somos o maior alvo de destruição desse país. As mães foram violentamente brutalizadas durante a ditadura, as mães camponesas, as mães indígenas, as mães civis e as mães dos torturados, as mães que foram torturadas na frente dos seus filhos, a figura materna dessa gente nojenta, que diz que defende a família, Deus, pátria e família, mas a mãe está sempre ali na ponta da faca. Nós chegamos hoje, em 2025, em um cenário em que 50% das mulheres ainda são demitidas depois da licença maternidade, em que boa parte das crianças que passam fome nesse país está em famílias chefiadas por mulheres. Então, você resgatar a figura e a resiliência de uma mãe como Eunice Paiva, nesse momento, para ajudar a refletir sobre os Brasis que não estão contados na história da família Paiva, mas que as dores se encontram nessas esquinas que foram bombardeadas pela ditadura. Então, quando a gente pega uma crítica, e a gente tem que criticar essa democracia que ainda hoje opera a partir das raízes da ditadura, sim, mas a fome de hoje é resultado da ditadura e da escravidão. A violência policial de hoje é resultado da ditadura. Então, a gente não vai conseguir fazer esse debate proposto pelo Chavoso com honestidade histórica e com urgência intelectual se a gente fizer isso relativizando as dores da família Paiva, que são atravessadas e atravessam as dores de todas as famílias comuns, porque era, como eu disse e repito, não era a esquerda contra a ditadura, era a ditadura contra os brasileiros, contra todos os brasileiros, com exceção daqueles que lucraram com ela.